Os homens estão desistindo dos relacionamentos. Você tem percebido isso? Cada vez mais os homens jovens e talvez até alguns homens mais velhos já, depois dos 30 anos, estão optando por uma vida sem casamento, sem compromissos sérios e sem nenhum tipo de envolvimento duradouro com mulheres. E esse movimento tem um nome, ganhou contornos muito fortes na internet, e o nome dele é MGTOW, que significaria Men Going Their Own Way. Mas por que que isso está acontecendo? E mais importante, o que a Bíblia tem a dizer sobre estes fenômenos? Então, como eu disse anteriormente, MGTOW, Men Going Their Own Way, homens que seguem o seu próprio caminho, são pessoas, homens que decidem que todos os relacionamentos modernos com as mulheres não valem mais a pena. Eles olham para o casamento, que anteriormente era a estrutura, o esteio de uma família, um lugar para desenvolvimento dos filhos e completude em um relacionamento complementarista de uma mulher em um homem. Agora os homens costumam ver o casamento como uma armadilha legal, uma armadilha financeira. E acreditam que a sociedade favorece excessivamente as mulheres, sentindo que os homens são constantemente demonizados. O masculino, aquilo que aponta para a figura do homem na sociedade, vem sendo ressignificado e tornado cada vez mais escanteado. É um comportamento não desejável, né, para a maioria dos homens, principalmente diante da propaganda feminista, não é? E para estes homens que se denominam como MGTOW, como Red Pill, a melhor saída é evitar qualquer laço romântico. Viver de uma maneira formal, independente de qualquer mulher, de qualquer relacionamento do longo prazo, né? Mas essa ideia ela não surge do nada, ela não aparece do ar e se manifesta da sociedade, não é? O feminismo radical das últimas décadas muda drasticamente a dinâmica entre os homens e as mulheres. E em nome dessa suposta igualdade buscada pelos movimentos de segunda e terceira onda feminista, os papéis de gênero passam a ser tratados de uma maneira meio marxista. Ou seja, qual que seria essa semelhança com o sistema marxista? Lá a burguesia, não é? E a classe operária, o proletário. Então, dentro da dinâmica dos sexos, você tem o homem como opressor, como machista, como patrimonialista, patrimônio, patris, de pai, certo? E a mulher relegada a uma posição secundária, uma posição subalterna dentro dessa relação de poder entre os gêneros, não é? Essa é a dinâmica, é assim que se comporta o pensamento feminista ao longo da história, não é? E em resposta a essa dinâmica de pensamento que infiltrou a cabeça das mulheres, inclusive dentro das igrejas, a resposta de muitos homens foi sair do jogo. Eles simplesmente negam a postura do casamento, negam este vínculo que antes era esperado da maioria dos homens, inclusive muitas vezes era um marcador, não é, de maturidade entre homens e mulheres. Você se tornou adulto quando você se casa, mas agora as pessoas postergam essa decisão do casamento ou de fato chegam à conclusão de que ela não vale a pena por este fator e por uma série de outros fatores, né? E o problema real de tudo isso é que essa dinâmica entre homens e mulheres, homens que optam pelo MGTOW ou mulheres que optam pelo feminismo, essa dinâmica não resolve nada. Na verdade, ela é uma resposta errada para um problema, não é? E há um livro muito interessante nesse sentido chamado Capital Moral, de Roel Kuiper, que mostra que a sociedade não sobrevive sem valores fortes compartilhados pelos entes ali daquela comunidade. Quando os laços entre os homens e as mulheres se rompem, o que sobra é um individualismo extremo, é a erosão completa do tecido social e a destruição dessa estrutura da família, que é o esteio da sociedade. Então, o que vai sobrar
desconfiança entre as partes e tendo como resultado, claro, a solidão. As pessoas estão cada vez mais solitárias, sozinhas, cada vez mais nas suas coisas, viciadas em celulares, viciadas em prazer, em dopamina e toda essa cadeia de consequências que vem a partir da solidão, não é? E aí surgem toda sorte de problemas ligados a isso. Famílias desestruturadas, erosão completa do tecido social e, como resposta a isso, cada vez mais isolamento, cada vez mais alienação por parte dos homens e das mulheres, o que é chamado também como era do autismo social. Não do autismo enquanto doença, obviamente, mas do autismo como uma espécie de cegamento para as relações humanas ao redor. Também há outro autor que fala a respeito disso, né? Do The Rise and Triumph of Modern Self, que é o Carl Truman, né? Ou seja, o surgimento e o triunfo do self moderno, da nova identidade das pessoas, mostrando que esse conceito de identidade vai sendo radicalmente transformado. Então, antes a identidade de um homem era definida pela sua comunidade, pela sua família, pela sua fé. Hoje ela é moldada pelo desejo individual, pela busca incessante na autoafirmação. Ou seja, você tem como sua identidade os seus afetos, como você se sente, quem você gostaria de ser, aquilo que você busca na sua vida. E o MGTOW, e também o feminismo radical, que influenciou profundamente tanto os homens e as mulheres da nossa era, são dois lados de uma mesma moeda. São respostas para os mesmos dilemas. Ambos rejeitam a ideia de compromisso e constroem muros entre homens e mulheres ao invés de pontes entre os sexos, não é? E onde isso vai acabar nos levando enquanto sociedade? Homens e mulheres vão se afastando. A família não existe mais, esse vínculo entra em colapso. E as crianças que nascem, muitas vezes nascem já de relacionamentos casuais, de uma noite eventual de sexo, onde houve um encontro e essa criança surge como um acidente. E isso gera cada vez mais problemas. E individualismo, por consequência, como única regra de comportamento que deve ser buscado tanto por homens quanto por mulheres. Mas será mesmo que, olhando isso a uma luz bíblica, será que é isso que Deus deseja para mim e para ti? Será que é isso que ele planejou para a humanidade? E a Bíblia nos dá um modelo bem diferente, não é? Em vez de fuga, autismo social ou ao invés de uma guerra entre os sexos, Cristo nos chama para algo maior. O verdadeiro homem não é aquele que rejeita as mulheres para se proteger financeiramente, para se proteger emocionalmente ou socialmente, mas aquele que reflete uma masculinidade segundo a figura do próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui, no texto de Efésios 5:25, nós temos um modelo dessa masculinidade aqui pregada por Paulo, certo? E é dito assim na palavra do Senhor: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Isso aqui é sacrifício, isso aqui é compromisso, liderança exercida com amor. Uma masculinidade bíblica que não vai se basear em ressentimento ou em isolamento, mas em força para proteger, para edificar uma casa, servindo os filhos e servindo as nossas esposas, seguindo as diretrizes de Cristo, não é? Cristo não se retira do mundo, ele enfrenta as dificuldades, ele ama, ele ensina e ele transforma vidas através do seu sacerdócio. E você precisa ter a sua vocação e segui-la nesse mundo. O homem cristão não é chamado para fugir das mulheres, fugir dos relacionamentos, fugir dos desafios, mas na verdade ele é chamado para liderança, para sabedoria, para humildade e para firmeza, dureza de caráter. Se você quer verdadeiramente ser um cristão e mostrar
esse rosto para o mundo, mostrar a sua vocação para o mundo, você não vai seguir esses padrões pregados hoje por MGTOW, Red Pill ou as mulheres dentro do mais radical feminismo. E como você então pode aplicar isso na sua vida? Primeiro passo, para você que já de repente tá inundado desse conteúdo de Red Pill e de MGTOW na sua cabeça, a minha primeira recomendação é que você rejeite o ressentimento. O mundo que nós vivemos é um mundo quebrado, mas a identidade que você tem é uma identidade baseada em Cristo, não na nossa cultura, não nas circunstâncias que nos cercam, não é? Não dessas falhas e desses defeitos, esses vícios de caráter que existem na sociedade. Outro detalhe muito importante é que você construa um caráter. Seja um homem confiável, seja um homem de moral, seja um homem de palavra, responsável, íntegro. Não caia no jogo da vitimização, não caia no jogo do pragmatismo social. Detalhe importante também, seja um líder em sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Liderança não é autoritarismo, é serviço, é mostrar para os outros a direção correta. Assim você exerce a sua função, assim você exerce a sua posição e a sua vocação no mundo. E por último, e talvez o mais importante de tudo, é mantenha, construa relacionamentos saudáveis. Não veja as mulheres como inimigas ou como uma ameaça para você, mas enxergue na mulher uma parte essencial da criação de Deus. Foi assim desde o princípio com Eva, não é? Se o mundo que nós vivemos está em colapso, a solução não é fugir. A solução não é você se fechar dentro de si mesmo. A solução é você se tornar um homem que tem um coração alinhado ao eterno, alinhado a Deus. E você tem que ter uma decisão frente a isso na sua vida. Se você quer ser um reflexo do caos da nossa sociedade, uma resposta responsiva a esse mundo caótico que nós vivemos, ou se você deseja ser um reflexo do nosso Senhor Jesus Cristo. A escolha está em suas mãos, meu irmão, e caso você deseje pelo caminho de Jesus, seja muito bem-vindo a Via Veritas Vita, VVV. Eu sou Gabriel Ricardo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Convido que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo. E quero te fazer um desafio além. Se você puder contribuir, se você puder se tornar membro aqui do canal, vai nos ajudar muito a manter essa iniciativa de pé. Viva o dia de hoje diante da face do Pai.